Olá, olá! Estamos começando a terceira lição desse trimestre incrível que estamos analisando a respeito de quem somos, o que nós precisamos pregar como igreja, como povo, nós da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da onde que nós viemos, qual a nossa razão de existir. É sobre isso que nós estamos falando e vamos falar ao longo desse trimestre. E hoje é importante que você pegue e abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 14, versículo 6, e leia. Hoje, amanhã, depois de amanhã, entendeu? A semana inteira. Por quê? Às vezes algumas coisas mais complexas, elas se revelam a nós de forma assim progressiva. Então hoje eu leio, entendo um pouquinho, amanhã eu leio, entendo outro pouquinho. E assim a gente vai compreender totalmente a mensagem que nós temos aqui em Apocalipse capítulo 14, versículo 6, ok? Agora eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Deuteronômios, capítulo 6, versículo 4, que diz assim, olha, ouve Senhor, ou ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa porção aqui, mais umas porções abaixo aqui que eu gosto bastante, que fala assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, é chamado pelos judeus de Shema. E qual que era a ideia? Quando Deus deu essa porção para o povo de Israel, para o povo judeu, era para eles repetirem, tanto para eles, quanto também para os seus filhos. Para que eles pudessem ter muito claro na mente quem eles eram, para que eles existiam e qual que era a missão deles nessa terra. E aqui tem uma mensagem muito importante para a época deles, que diz assim, olha, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Porque tudo começa nessa ideia, né, de que só existe um Deus. E eles viviam num contexto extremamente pagão, eram muitos deuses. E eles estavam repetindo isso diariamente para que eles lembrassem, o nosso Deus, o nosso Senhor é Deus, o Jeová. Não tem outro Deus, não tem outro Deus, não tem outro Deus. E a ideia é que enquanto eles repetissem, e eles entendessem, e eles vivessem, eles não ficariam longe de Deus. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente percebe que eles não repetiram talvez tantas vezes quantas foram necessárias. E em vários momentos eles se afastaram completamente de Deus, inclusive adorando outros deuses que não eram o Senhor. Agora, isso é do passado. E hoje, o que a gente precisa saber? O que a gente precisa repetir? O que a gente precisa dar valor como mensagem central daquilo que nós acreditamos? Sabe, eu acho que o Shema de hoje, tá? O escuta, ou aquilo que a gente deveria repetir todos os dias, assim, no nosso entendimento. E por que repetir? Como eu falei para vocês, quanto mais a gente repete, mais a gente aprende. E quanto mais a gente aprende, mais a gente coloca em prática na nossa vida. Eu entendo que o Shema da Igreja Adventista é Apocalipse capítulo 14, a partir do versículo 6 até o versículo 8. E aí que começa, né? Vi outro anjo voando pelo meio dos céus, sendo evangelho eterno. E aí continua o texto. Eu quero que você olhe para esse texto, leia. E eu quero que você, a partir de hoje, comece a entender de que ele não é um texto de estudo apenas de um dia de uma lição de escola sabatina, mas ele precisa fazer parte da sua vida como cristão. E para você não correr o risco de esquecer, repita ou entenda e estuda essa parte da Bíblia sempre, porque daí cada vez mais ela fará mais sentido para você. Amanhã a gente continua.